5, 4, 3, 2, 1. Você despertou. Livro de Urântia, fake ou realidade? A sugestão para o vídeo de hoje veio do nosso muito querido leitor Fábio Elias de Joinville, Santa Catarina. Aliás, eu adoro Santa Catarina, né? Sou gaúcho, mas eu adoro Santa Catarina. Apesar de estar hoje morando no Nordeste, no Rio Grande do Norte, eu sinto saudade, né, de Joinville, que eu conheço muito bem. Sinto saudade das praias de Santa Catarina. Ah? Então a você, né, nosso co-viajor Fábio Elias, agradeço a sua sugestão. O livro de Urântia é um livro que ele foi considerado a quinta revelação da humanidade, certo? Ele é um livro canalizado por entidades suprafísicas espirituais, certo? Como qualquer outro livro, né? A origem de qualquer livro sagrado da humanidade sempre foram, né, oriundo das hostes celestiais, certo? Então, eu considero ele real, só que parte dele não é original. E nós vamos ver hoje, neste vídeo, o que é original e o que não é considerado original, certo? Bom, a quinta revelação, ela é bem complexa, porque ela se distingue bem de todos os outros livros sagrados que a humanidade tem, que preserva, né, no seu acervo histórico-cultural, e ele se distingue bem no sentido de todo o complexo, né, da questão mitológica, da questão histórica, da questão até mesmo da completude do nosso universo. Tá? Então, ele já começa dizendo que a primeira revelação humana foi através do príncipe planetário Dalamátia, há 500 mil anos atrás. Consequentemente, ela condiz até com a chegada dos Anunnakis aqui na Terra. Mas com certeza, príncipe Dalamátia não tinha nada a ver com os Anunnakis, que eram terríveis, certo? A segunda revelação, 38 mil anos atrás, de Adão e Eva, que seria o nosso Jardim do Éden, né? Que é a importância genética da nossa civilização. Adão e Eva seria o nosso DNA, né, original. E então, olha só a distinção também, não é o que está escrito normalmente nos livros que a gente conhece. Adão e Eva, no livro de Urântia, é 38 mil anos atrás. Olha a diferença. Parece meio louco, mas é interessante nós também pesquisarmos em outros sentidos, que não aquele sentido, né, ou fundamentalista, ou aquele sentido mais normativo, né, das nossas religiões. Eu acho que é importante a gente considerar outras perspectivas também. Uma terceira revelação, que seria Melquisedeque de Salém, que teria passado a todas as doutrinas do monoteísmo para Abraão. E nós sabemos que é a partir de Abraão que nós temos as religiões monoteístas modernas. Religiões principais organizadas de hoje, cristã, religião judaica, religião muçulmana, foram oriundas, né, do profeta Abraão. Então, através do profeta Abraão, ele teria tido esse encontro com esse sábio, né? Um sábio bastante envolto a mistérios, conhecido como Melquisedeque de Salém, e essa revelação teria sido passada há 1973 anos, há quase 2000 anos antes de Cristo, certo? Nós teríamos a quarta revelação que o livro de Urântia reconhece, que é a revelação de Jesus. Jesus Cristo teria sido a representatividade da tese viva de Deus, né? Então, finalmente, a quinta revelação, que seria o livro de Urântia no século XX,
que o livro de Urântia, né, ele tem uma cosmologia bastante amplificada, e a intenção dele seria promover a filiação divina da nossa civilização, da humanidade, num novo patamar cósmico. Essa é a intenção do livro de Urântia. Da essência de Urântia é promover, né, todos nós humanos, né, uma nova filiação divina e superior à que a gente já tenha alcançado, certo? Um salto superior espiritual. Essa é a essência do livro de Urântia. Bom, a organização Urântia, ela se fragmentou em 3 grupos. A princípio, nós tivemos os comissários de contato, que seriam aquelas pessoas que receberam as informações originais, as informações essenciais, espirituais, comissários de contatos. E um segundo grupo, né, que era o fórum, que redigia perguntas aos comissários de contatos, e depois de receber as respostas dos comissários de contatos que recebiam essas canalizações espirituais, eles organizavam e tentavam editar, certo? Mas então nós tínhamos os comissários de contato, que eram aquelas pessoas mais importantes, né, desta missão Urântia, desta quinta revelação, que passavam aos organizadores do fórum. Só que o fórum, ele se dividiu em 2 grupos. O grupo do fórum, ele tinha uma parte que era a Fundação Urântia e uma segunda parte que era a Fraternidade Urântia, certo? Então, dessa forma foram formados esses 3 grupos. Os comissários de contatos, a Fundação Urântia e a Fraternidade Urântia, trabalhando em conjunto. Porém, houve uma cisma em 1935, e essa cisma ocorreu entre os comissários de contato e este fórum. Por quê? Porque existia uma cisma entre a hierarquia eclesiástica do fórum, versus ao idealismo dos comissários de contato. O idealismo dos comissários de contato era manter casto toda a informação. E o fórum queria, além de manter, distribuir esta informação, editar, né, esta informação do livro de Urântia, ele gostaria também de criar uma hierarquia eclesiástica. Mas, contudo, com os comissários de contato com o tempo indo a falecer, o que prevaleceu foram as ideias e as doutrinas do fórum, da Fundação Urântia e da Fraternidade Urântia. Pois enfim, a composição atual do livro de Urântia, que foi editado em 12 de outubro de 1955, o cisma ocorreu 20 anos antes, 1935. Então, por causa desse cisma, o livro deveria ser editado na década de 30, mas não foi. Aí depois, na década de 40, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que atrasou também a edição do livro de Urântia. Então ele foi somente editado pela Fundação Urântia em 12 de outubro de 1955. 20 anos depois, né, de ele ter sido elaborado. Certo? Bom, a primeira parte, esse livro de Urântia, ele foi dividido em 4 partes, através da edição, né, oficial ou oficiosa do livro de Urântia pela Fundação Urântia. Ele teria uma primeira parte com 31 documentos, que trata do universo central e os superuniversos. É uma grande visão cosmológica, né, que ela representa uma apresentação cultural bastante mais complexa do que nós estamos acostumados a ver nas nossas religiões organizadas. Então, primeira parte, 31 documentos, e tratava do universo central e o superuniverso. A segunda parte, com 25 documentos, tratava do universo local, nosso universo local.
certo? Eles têm uma terminologia própria, o livro de Urântia tem toda uma terminologia e ela é muito, muito complexa. O livro de Urântia tem 2.097 páginas, certo? É bastante informação a ser lida. Tá? A terceira parte, com 63 documentos, nós temos a história de Urântia. Urântia, que é o nome do nosso planeta Terra nas altas hierarquias, seguindo ou segundo esta revelação do livro de Urântia. Pois o nome da Terra seria Urântia, segundo o livro de Urântia. O nome original da Terra. E uma quarta parte com 77 documentos, que seria sobre a vida de Jesus Cristo. Certo? Mas falando do cisma novamente, porque foi esse cisma que modificou toda a história do livro de Urântia, toda a intenção do livro de Urântia. Esse cisma ocorreu em 1935, 20 anos antes de ele ser editado. Esses comissários de contatos, os originais, eles tiveram aquela canalização com as hostes espirituais entre 1928 e 1934, certo? Por isso que ele era para ser editado a partir de 1935. Mas o que ocorreu? Essa cisma com o fórum, porque o fórum tinha uma ideia e os comissários de contato queriam manter a ideia original, casta e pura, certo? Sem reinterpretação e sem acréscimos. Eles tentavam evitar 3 aspectos tóxicos de uma revelação espiritual. Que toda revelação espiritual sempre tende a descambar para uma revelação tóxica com o tempo. Porque há pessoas que querem focar de uma maneira que não é tão espiritual. Mas os comissários de contato, eles queriam manter original, sem a toxicidade, de descambar para algo que não fosse espiritual, certo? Então eles tinham 3 coisas que eles queriam evitar. Era a complacência teológica, com a teocracia moderna. Urântia deveria permanecer puro, sem ter nenhuma relação com a teocracia. E a teocracia, ela é bastante tóxica se nós formos analisarmos ela de maneira aprofundada. Então eles queriam evitar isso, certo? Urântia não deve ter complacência teológica com nenhum outro livro sagrado, certo? Sem desrespeitar e sem querer desvalorizar a sua complacência teológica. Você deve ter a sua cultura, na sua fé e tudo mais. Os comissários de contato, eles queriam manter a originalidade sem querer ofender as outras religiões. Essa era a intenção. Um segundo aspecto que eles queriam evitar era a hierarquia eclesiástica. Porque a hierarquia eclesiástica, ela, segundo eles queriam evitar que homens comuns como eu, você, resolvessem se considerar deuses na Terra, ou representantes de deuses na Terra. O livro de Urântia não era para ter representante de deuses na Terra. O livro de Urântia, através dos comissários de contatos castos e puros, eles reconhecem que todo ser humano é um representante do Deus na Terra, e não há um ou outro mais importante do que qualquer pessoa, certo? Você é representante de Deus na Terra e não existe nenhuma outra pessoa mais importante do que você para representar Deus na Terra, e nem você também é mais importante do que os outros para representar o Pai Criador na Terra, certo? E um terceiro aspecto, que era evitar a idolatria dos profetas.
idolatrar profetas quer dizer evitar com que falsos gurus reinterpretem a doutrina da revelação, né, apenas para o seu favor próprio, para favorecimento pessoal. Nós sabemos que muitas pessoas se introduziram em religiões organizadas apenas para se favorecer economicamente ou de maneira até de status, de maneira de poder, né? Poder, status e até financeiro. Então era isso, não vamos idolatrar profetas, porque profetas somos nós, cada um de nós somos os profetas. Nós até podemos se espelhar em alguém, mas este alguém não pode nos considerar menos. E nem nós precisamos também criar mitos em relação à doutrina, sejam elas quais forem, certo? Então eram essas três coisas. Eles queriam evitar a complacência teológica, a hierarquia eclesiástica e a idolatria de profetas, certo? Bom, então eu tenho a informação aqui oculta dessa cisma, porque os comissários de contatos, vários deles, né, que já são falecidos, eles são da egrégora de Sirius A. E você sabe que o meu contato é Kanab Rami de Sirius A da quinta dimensão. Um dos meus contatos, desde os meus 9 anos. Certo? Você pode acreditar ou não, eu não estou querendo, né, avançar na sua crença e nem impor nada. Mas é através deles que eu obtive a informação oculta dessa cisma. Né? De qual era a intenção da essência do livro de Urântia. Certo? Então, através desse pessoal que faz parte da egrégora de Sirius A, de Sirusianos, né? Nós podemos pontuar agora a observação mais importante do vídeo. Urântia original são somente os primeiros 118 documentos. Urântia, na sua totalidade, são 196 documentos e 2.097 páginas. Mas a sua essência original, segundo os comissários de contatos, que contrariam fora a fundação e até mesmo a fraternidade Urântia, são somente os primeiros 118 documentos. Isso quer dizer que o livro original de Urântia, segundo os comissários de contatos, seria até o documento 62 da terceira parte. Certo? Então, o livro foi editado em 1955 com um acréscimo de 78 documentos que não eram originais. 78 documentos que não eram originais e mais uma quarta parte que também não fazia parte da originalidade desta canalização. Certo? Desta quinta revelação. Correto? Bom, eu recomendo o livro, né? O livro Urântia, recomendo, acredito muito, né? Eu tenho um especial, né, apreciação por esse livro Urântia, mas desde que ele seja somente os primeiros 118 documentos, né, que foram entregues até 1934, certo? E eu recomendo ele com imparcialidade, porque eu não vendo o livro de Urântia. Eu não vou ganhar nada, né, aqui fazendo qualquer tipo de, né, publicidade sobre o livro de Urântia. Né? Os únicos livros que eu vendo são os meus livros. Né? Eu lancei 4 livros, então o meu primeiro livro, Horizonte dos Imortais, o segundo livro, MOS, que são as operações multidimensionais do Sistema Solar, o terceiro livro, Efeito Morândia, e o quarto livro, Horizonte de Lira. Todos eles falam sobre extraterrestres, sobre intraterrestres, sobre revelações ocultas, né, sobre tudo aquilo que o nosso governo tenta nos ocultar, né, sobre o avanço espiritual da humanidade, sobre a colheita, né, espiritual que a humanidade está recebendo agora, né, e sobre a transição planetária. Né. Nós temos também, nos meus 4 livros, a origem galáctica do povo terrestre. Então eu faço
propagando com meus 4 livros e vendo meus 4 livros. O livro de Urântia eu recomendo de coração, certo? Mas eu recomendo a originalidade do livro de Urântia segundo os comissários de contatos que estão atrelados à egrégora de Sirius A, certo? Que é a que eu estou atrelado também, né? E digo isso com muita convicção, com muito amor e imparcialidade. Tá? O livro de Urântia é uma revelação que fala por si mesma, sem catequismo, e orientada àqueles que poderão discerni-la no limite da contemporaneidade. Tá? Isso já bastaria para a declaração altruística da quinta revelação Urântia se manifestar de forma espiritualmente sadia. É isso. Saudações do seu coviajor.